Olá, cá estamos para mais um consultório, a nova rubrica do blog Cocó na Fralda, que conta com a inestimável participação do Dr. Paulo Homme, que nos vai ajudar a responder a perguntas que nos chegam por e-mail. Olá, Dr. Paulo Homme, bem-vindo mais uma vez. Então, hoje a pergunta é da Liliana Carlos e é sobre esse monstro de 8 cabeças que por vezes se apodera das nossas crianças e que se chama birra. Diz a Liliana: no outro dia a minha filha de 5 anos fez-me uma birra horrível num café porque queria um chupa e eu não lhe quis dar porque íamos almoçar a seguir. Chorou, mandou-se para o chão, guinchou e o pior é que estava toda a gente a olhar. Eu fiz tudo, primeiro falei com calma, depois já estava furiosa com ela, só me apetecia dar-lhe uma palmada, mas tive medo que me caísse tudo em cima. Acabei por lhe dar o chupa para acabar com aquela vergonha, mas acho que fiz a coisa errada. E fez. Pois, era o que eu lhe ia perguntar. Fez? E fez. Caramba. A Liliana, acontece? Então, o que é que ela devia ter feito? Não devia ter dado o chupa, é a primeira coisa, não devia ter dado o chupa. É claro que as crianças naturalmente tendem a fazer birra. É uma coisa que acontece logo desde muito cedo, a partir dos 8 meses as crianças já estão a fazer birras para conseguirem o que querem. É inato, é uma forma de tentarem conseguir o que querem, fazendo alguma chantagem emocional. Mas é claro que tudo isto resulta mais ou resulta menos consoante a forma como os pais lidam. E, portanto, quando vemos crianças de 2, 3, 4 anos a fazer grandes birras, isso só significa que aquela birra habitualmente é eficaz. E, portanto, é normal que a criança faça birra, o que não é normal é que os pais vão atrás da birra. Mas às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil mesmo, muito difícil. Mas a atitude que os pais devem ter, principalmente, é o ignorar. Essa é a atitude mais forte, ou seja, se for possível, eu digo sempre isto aos pais e às mães, se for possível saírem de cena, é o ideal. Num café é mais difícil, não é ignorar, porque qualquer ator precisa de público e não há nenhuma criança que sozinha numa sala faça uma birra, espontaneamente, ela faz birra quando tem público a assistir. Portanto, se, por exemplo, em casa a criança faz uma birra e o pai e a mãe saem daquela divisão e vão fazer outra coisa, ignorando, nem falando com a criança, é a arma mais poderosa que podem ter. Claro que às vezes em espaços públicos é mais difícil, porque uma criança tem muito mais tendência a obedecer a um adulto com o qual brinca regularmente e com o qual está bem regularmente, do que a um adulto que está sempre a dizer mal e a castigar e a pôr de castigo, etc. E, portanto, se há uma relação prévia, enfim, de grande entendimento, é muito mais fácil que a criança obedeça sem ter que fazer birra. A Liliana falava na palmada que lhe apeteceu dar à criancinha quando ela estava em demónio. Esta questão é polémica. Qual é que é a sua posição sobre uma palmada? É assim, nem 8 nem 80. Ou seja, o problema da palmada é os pais que resolvem tudo com palmada. Porque isso vai criando uma situação em que cada vez a palmada tem que ser ou mais frequente ou com mais força. E a certa altura os pais ficam num beco sem saída, quando as crianças chegam à adolescência já têm mais força que os pais. E, portanto, a certa altura isso pode criar situações muito complicadas. Agora, também não sou completamente contra. Eu acho que uma palmada na altura certa, principalmente em coisas que são pontuais e muito graves, pode ter um efeito muito dissuador. Não parece que esta questão do chupa fosse uma situação dessas. Mas situações em que, por exemplo, a criança larga a mão dos pais e atravessa a rua a correr e vinham lá carros a passar, etc. Ou seja, situações que são muito graves e que nós vemos poderiam ter posto a saúde ou a vida da criança em risco. Nessas alturas, uma palmada nessa altura certa, numa criança que habitualmente não leva palmada, acaba por alertar que alguma coisa de muito grave se passou. Que nem tem que ser uma palmada que provoque dor. É mais um gesto. Um som até, exatamente, é mais aquela reação que a criança percebe. Eu aqui pisei mesmo uma linha vermelha e não posso voltar a fazer isto. Claro, muito bem. E muito mais havia com certeza a dizer sobre as birras. Liliana, é não dar chupas à criança quando ela se põe a espernear e a coisa em princípio fica mais ou menos controlada. Obrigada, Dr. Paulo Homme. O consultório volta daqui a 15 dias com mais temas que vocês nos mandam, perguntas que mandam para nós respondermos. Até lá!